Nós vimos também que os pulmões estão alojados na caixa torácica. A caixa torácica vai ter a função de proteger esses órgãos, então. E aí, continuando, vamos falar um pouco sobre cada parte, tá ok? Começando pelas cavidades nasais. De início, as narinas. As narinas são os orifícios que existem no nariz por onde esse ar deve entrar. Como a gente viu, algumas pessoas têm dificuldade de respirar pelo nariz, mas é o correto respirarmos pelo nariz. Dentro da cavidade nasal ocorrem todas essas funções aí que nós estamos vendo no slide. Então, a filtragem do ar, o aquecimento do ar, o umedecimento do ar, graças à mucosa nasal. O que é a mucosa nasal? A gente percebe que aqui dentro há a presença de muco, de líquido, tanto que quando a gente está resfriado, há um aumento na produção desse líquido, desse muco, que vai ajudar no processo de retenção de agentes invasores. É um processo de proteção mesmo do nosso corpo, tá? Então tem a função de umedecer o ar graças à presença desse muco. Percebe odores, como a gente viu no outro slide, está relacionada à função do olfato. Aqui dentro das cavidades nasais existem vários receptores olfatórios que vão ter essa função e ajudam a amplificar os sons também, as cavidades nasais, né? Aqui nessa região, dentro das narinas. Tanto que a gente percebe que quando está gripado, a gente está com o nariz entupido, a sensação que a gente tem é que está falando meio fanho, né? Porque a gente perde um pouco essa capacidade de amplificação dos sons. Então, essa função de amplificar os sons, falar melhor, é feita também por essa região. Está relacionado, tá? Depois, cavidades nasais, faringe. Eu também expliquei na outra aula que a faringe ela é um órgão em comum entre com o sistema digestório, porque é justamente nessa região que se encontra a epiglote, que fecha o canal da respiração enquanto o alimento desce. Isso é muito importante para evitar o engasgo, evitar que partículas vão para o sistema respiratório. Por isso que enquanto a gente engole o alimento, temporariamente a gente para de respirar, porque a epiglote vai fechar ali o canal da laringe, que é a nossa próxima região que nós vamos ver agora. Tá? Aqui está mostrando a epiglote, ok? Nessa regiãozinha aqui. Aqui a epiglote fechada e o alimento passando, e aí tudo certo para não passar partículas para os pulmões, o sistema respiratório. Depois, laringe. A laringe é um órgão muito interessante, muito importante, porque além de ajudar na condução do ar para em seguida a traqueia, na laringe se encontram estruturas feitas de membrana, tecido cartilaginoso, que são as pregas vocais. As pregas ou cordas vocais, acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Sobre as pregas ou cordas vocais. As pregas ou cordas vocais têm função de produzir os sons durante a passagem de ar. Percebam que enquanto a gente está falando, o ar está ao mesmo tempo entrando e saindo. A gente está articulando as palavras, né, com a ajuda dos dentes da língua. E ao passar, o ar vai fazer com que essas membranas elas vibrem. E aí a gente consegue falar. Então, as pregas ou cordas vocais se encontram na laringe. Aqui uma imagem, ok? Mostrando as cordas vocais. Os pulmões. Os pulmões, eles são revestidos por uma membrana chamada pleura. Como bem vimos na aula passada, o pulmão esquerdo é um pouco menor do que o pulmão direito, graças à conformidade do coração que se encontra nessa região. Devido a isso que ele é um pouco menor, mas não tem nenhum problema enquanto a isso, tá? Pra gente, para o nosso corpo. E, mais uma vez, para vocês não esquecerem, né, uma função importante que ocorre dentro dos alvéolos é a hematose, que é a troca gasosa, as trocas gasosas que vão ocorrer entre os pulmões e o sangue. O ar que chegou, o oxigênio que chegou aos pulmões vai para o sangue através dos alvéolos. E o gás carbônico que foi produzido nas células pelo processo de respiração celular volta para os alvéolos para ser eliminado. Esse processo chamado de hematose, também conhecido como transformação do sangue venoso em sangue arterial, porque o sangue venoso é aquele
que é rico em gás carbônico. O sangue arterial é aquele rico em oxigênio. Essa função é muito importante, né, de transformação, porque a gente sabe que o oxigênio que é fundamental para que ocorra a respiração celular, aquele processo lá da produção de energia dentro das mitocôndrias nas células. Aqui uma imagem mostrando os músculos intercostais. Os músculos intercostais são esses músculos que se encontram entre as costelas. Eles possibilitam, né, esse aumento da caixa torácica enquanto a gente está inspirando e expirando. Um detalhe interessante, uma curiosidade, a gente vai perdendo um pouco a capacidade de respiração pulmonar, enquanto a gente vai se tornando mais velho, digamos assim. Podem perceber, os bebês, enquanto eles estão respirando, a gente vê como se a barriguinha deles meio que enchesse, né, e diminuísse, porque eles têm uma grande capacidade de inspirar, né, grande quantidade de oxigênio enquanto estão inspirando. E nós vamos perdendo essa capacidade. Então, quando a gente diz assim, inspirado, né, lembram disso da outra aula. Quando a gente inspira, a gente está inalando todos os gases que estão ali presentes no ambiente. O oxigênio, a gente inspira, uma parte dele é retida nos pulmões, mas outra parte volta pela expiração juntamente com o gás carbônico e os outros gases que o nosso corpo não vai utilizar, por conta dessa perda da capacidade de ocupar totalmente os nossos pulmões com o passar do tempo. A não ser com grandes treinos, né? Quem tem mais capacidade dessa amplificação da eficiência pulmonar são os nadadores, por exemplo, que eles treinam bastante a questão da ventilação pulmonar, dos movimentos respiratórios, para auxiliar eles no nado, né? Então, quem nada tem uma capacidade respiratória maior. Aqui a gente está vendo o processo de hematose. Então, percebam que aqui a gente está vendo os alvéolos e aqui está passando, ó, oxigênio para o sangue, especificamente para as células hemácias, que vão carregar esse oxigênio, as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, e a hemácia está trazendo de volta o gás carbônico. Então, é uma troca mesmo, eles estão ali trocando as duas, as células que se encontram dentro dos alvéolos estão fazendo essa troca com as células do sangue, ao mesmo tempo. Aqui, a gente está vendo a região, essa partezinha aqui que eu estou apontando, tá? É onde fica o bulbo, também conhecido como bulbo raquidiano. É nessa região que é controlado os movimentos da respiração. Então, não é o cérebro, tá, que controla a respiração. Na verdade, é o bulbo raquidiano, que é uma parte do encéfalo. A gente estudar isso quando chegar em sistema nervoso. Porque a nossa cabeça, na verdade, não tem só o cérebro, é um conjunto de órgãos que forma o encéfalo. O cérebro, no caso, é um deles. Então, olha só. Nós respiramos por meio dos pulmões, não é isso? Mas os outros seres vivos, eles podem respirar por pulmões, dependendo do caso, do ser, ou não. Então, tem diferentes órgãos de respiração. Nós, assim como os outros mamíferos, respiramos por pulmões. No caso dos peixes, eles respiram por brânquias, mas a função é a mesma, a captação de gás oxigênio. Porém, a gente obtém esse gás oxigênio da atmosfera. Eles obtêm através da água, isso graças às brânquias. Tem seres que respiram pela pele, isso é chamado de respiração cutânea. É o caso das minhocas. Então, as minhocas absorvem esse gás pela superfície da sua pele. E também anfíbios, tá? Como é o caso do sapo. Só que no caso do sapo, ele respira por pulmões e pele. A pele está como um órgão auxiliar. Então, não é exclusivamente pela pele, como o caso das minhocas, tá? Já estudou isso no 7º ano. Respiração traqueal é o caso dos insetos. Os insetos possuem traqueias. Na verdade, aqui abaixo, nessa região, tem vários buraquinhos ao lado do corpo deles, são chamados de espiráculos.
Essas aberturas, esses buraquinhos, é por onde entra o oxigênio, e lá dentro existem as traqueias, que vai ter essa função de absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Tá? Então aí é só para vocês perceberem que, apesar de todos os seres precisarem respirar, inclusive as plantas também respiram, os órgãos para que esse processo aconteça vão ser diferentes. E aqui só para mostrar que existem algumas doenças que elas podem comprometer o funcionamento do sistema respiratório, que eu pedi até inclusive para vocês fazerem uma pesquisa sobre isso. Aqui a gente vê alguns sintomas da tuberculose pulmonar, como é o caso de tosse, febre, falta de apetite. Não vou me reter muito a isso aqui, só passei mesmo para lembrar vocês da pesquisa. Mas vamos falar um pouco sobre o cigarro. O cigarro ele é algo que prejudica bastante o funcionamento do sistema respiratório, e não só da pessoa que fuma, a pessoa que está ao lado, inalando também a fumaça, que é o chamado fumante passivo, também pode ter vários problemas respiratórios por conta das substâncias tóxicas que ali estão presentes naquela fumaça. E nesse slide nós vemos aí alguns exemplos de substâncias que estão presentes no cigarro, tá bom? Dê uma olhadinha aqui. E como uma forma de tentar conscientizar as pessoas que fumam, no próprio rótulo do cigarro tem informações que falam alguns males que podem ser causados pelo cigarro, né, pelo fumo. Só que as pessoas geralmente, né, que têm o vício não costumam se importar e nem olham para essas informações. E aqui a gente vê uma imagem ilustrativa que está mostrando, né, como é o fumante de uma pessoa, o pulmão de um fumante e o pulmão de uma pessoa que não fuma. Então, se a gente estiver próxima a pessoas que fumam, né, vamos procurar nos distanciar, porque não, como eu acabei de falar, né, os fumantes passivos também podem ser prejudicados. Certo, gente? Obrigada pela atenção. Tchau.